Olá, nosso entrevistado de hoje é uma pessoa muito importante para a história de Carapicuíba. Ele que teve a responsabilidade de dirigir a nossa Secretaria de Obras por praticamente 13 anos e teve também uma participação eleitoral política que compôs os dois últimos governos do Fuad Chucre, foi o seu vice. Nós estamos falando do nosso querido Paulo Selegato. Tudo bem, Paulo? Tudo bem, Alexandre. Boa noite a todos, carapicuibanos, né? E é um prazer estar aqui com você nessa live, para a gente se apresentar, para que as pessoas possam nos conhecer melhor. O Paulo estava me falando aqui que a sua vinda para Carapicuíba também ocorreu no governo do Dr. Milton Chagas, que foi nosso último entrevistado. Então, Paulo, como é que você começou essa sua trajetória aqui em Carapicuíba, se fixou na cidade? Como se deu essa relação para ser um convidado nosso como um carapicuibano? Alexandre, a minha trajetória aqui em Carapicuíba ela se deu em 89. Né? Eu era funcionário da Prefeitura de Osasco, na administração Parro. De 84 a 88 eu trabalhei lá. E nós tivemos um contato muito grande com o ex-prefeito Fuad, que na época ele tinha um trabalho muito importante no quilômetro 21, através do Parque dos Paturis, ali do Rissan Center. E ele tinha um contato conosco lá e a gente ajudou de uma certa forma algumas obras ali no quilômetro 21. E quando ele disputou a eleição aqui em Carapicuíba e fez uma composição com o Dr. Milton Chagas, o prefeito Milton Chagas, ele nos convidou para que auxiliasse ele na Secretaria de Obras, que ele pegou a Secretaria de Obras como uma composição política com o prefeito Milton Chagas. E nós tivemos o prazer de trabalhar com ele e com o Dr. Milton, na administração Milton Chagas, aqui no início da administração. Que legal, que bom. A sua trajetória de vice-prefeito, ela é bastante significativa, mas ela também está ligada à Secretaria de Obras, porque você, durante os 8 anos que foi vice-prefeito da cidade, também foi gestor. Então vamos começar logo a falar do seu legado, porque você tem uma história longa aqui e muitas coisas. Desde o momento que você começa na Secretaria de Obras com o Milton Chagas, o que a gente poderia destacar de importante na sua gestão? Olha, o início da Secretaria de Obras aqui com Milton Chagas, nós implantamos o plano de pavimentação participativa. O Fuad como secretário e eu como assessor técnico do Fuad, né? Nós implantamos na administração Milton Chagas já o processo de pavimentação participativa. Isso deu uma visibilidade política bastante elevada aí para o Fuad, para a gente. Fizemos o Cunha Lima deputado federal na época também, um legado bastante importante para a nossa cidade, né, como um deputado federal que nós fizemos. Mas logo após isso nós começamos também outras obras também na cidade. Porque a pavimentação não é só colocar asfalto, é fazer toda a infraestrutura, rede de esgoto, rede de água pluvial, galerias de águas pluviais, guia sarjeta, sarjetões. Então até então Carapicuíba cascalhava as ruas, era muito ruas cascalhadas, muito esgoto correndo nas ruas. Esse plano de pavimentação deu uma nova cara para Carapicuíba. Isso também ajudou muito aí ao desenvolvimento da cidade, né? E tivemos também a construção dos parques, o início do Parque dos Paturis, Parque do Planalto, Parque da Aldeia também. Nós tivemos também uma participação muito grande e é um orgulho muito grande a gente olhar para os parques hoje, ver a população usando e sendo utilizado de uma maneira muito espetacular pela nossa população. Vamos começar por partes. Ok. Eu acho que essa sua temática do plano de pavimentação, ela é central, porque na história aparece muito como uma coisa do governo Fuad, embora ele tenha participação direta como secretário, mas
a ideia, quem trouxe, quem formulou a ideia foi dentro do governo Milton Chagas, está escrito na história, Ok. você está registrando aqui. Mas quem formulou essa ideia aqui é bastante inovadora, né? Inovadora. Você juntar a comunidade, eu acho que é um dos momentos mais importantes de participação popular Ok. da cidade, colaborado e organizado pelo governo. Foi você, foi o Fuad, foi o Milton, foi todo mundo junto, pegou a ideia de alguma outra referência ou foi uma coisa original nossa? Olha, a ideia foi do Fuad. Foi do Fuad mesmo. Fuad, ele tinha isso na cabeça, que se juntássemos a estrutura da Secretaria de Obras, que estava cascalhando as ruas. Porque para cascalhar a rua você precisa de caminhão para puxar o cascalho, você precisa da patrol, você precisa do pessoal que fazia esse serviço, né? Se nós direcionávamos essa estrutura para pavimentação, faltávamos o quê? O material, que a prefeitura não tinha condição de comprar. Então ele tentou viabilizar a vinda desse material, né, para poder pavimentar com a população. E ele teve uma receptividade muito grande. Agradecemos algumas lideranças de bairros também, de ruas, que nos ajudaram muito, né, e implantar esse sistema, e que foi possível a gente asfaltar mais de 1000 ruas aí, né? Mas a ideia do Fuad, e o prefeito Milton Chagas, né, encampou a ideia também, deu toda a estrutura para que a gente começasse esse serviço. Aliás, não mudando de assunto, mas ainda dentro dessa mesma realidade, o Fuad vira prefeito em 92, ainda com o vice o Cunha Lima, porque ele conseguiu arregimentar uma leva de mais de 200 candidatos a vereadores, provavelmente já fruto dessas articulações, né? Porque foi um trabalho político muito grande, porque convencer um morador que ele tem que comprar um material para pavimentar a rua dele, tinha que ter uma argumentação política, né, um engajamento político da população. Uma intermediação. Uma intermediação política disso. Então foi escolhido líderes das ruas, né? A gente fazia as reuniões, e nessas reuniões a gente detectava líderes, ou às vezes de antemão, às vezes na hora da reunião. Mapeava, né? Mapeava. Isso nos ajudou muito. E organizou a sociedade, é uma forma também de organizar a sociedade para que conquistasse isso aí. Você falou de mais de 1000 ruas, se eu não me engano, Carapicuíba tem 2050 ruas, então mais da metade muitas da cidade, bairros inteiros, foi asfaltado. Manistela, Aristão, todos, a minha rua começou pela a minha rua, eu moro no Parque Jandaia, na Rua do Vereador, Okay. Foi você que fez. Foi nós que fizemos. Mas eu acho que foi mais, eu acho que se a gente fosse falar em porcentagem, podemos falar com toda certeza, na época nós mais de 2/3. Falamos em 1.200 ruas, 1.200 na época, ruas. 1.200 ruas. Já dá mais ou menos uma uns 2/3. quantidade expressiva de ruas pavimentadas. Então é um fato, é uma marca na história da cidade. Porque não é só pavimentar, porque é amplo. É muito amplo. Você tem que fazer a base toda, você tem que fazer troca de solos, você tem que fazer galerias de águas pluviais. Então é toda uma obra de infraestrutura para poder pavimentar. Então o Carapicuíba melhorou bastante aí com essa, né? E garantiu, porque ninguém tem a marca que o Fuad tem na história de 3 mandatos de prefeito, né? E talvez se ele ainda tivesse mais novo, com saúde, ainda estaria aí incomodando muita gente. Nós tivemos as 2 reeleições. A eleição e a reeleição nossa foi com mais de 80% de votos, né? 83% de votos. Foi uma das maiores votações de reeleição existentes. Do Estado e do Brasil, né? Muito bem. Então, Paulo, agora a gente comentando aí, antes da nossa gravação aqui, eu acho que era importante você colocar também de maneira um pouco cronológica como que foi essa ideia de ter Carapicuíba uma cidade tão árida, né? Praticamente sem vegetação, você tirando aquele fundão da Granja Fazendinha, tirando mais essa ponta aqui da Raposo Aldeia, que ainda tem ali um pouco de arborização, o restante da cidade é árido. Okay. As únicas ilhas que ainda tem o oásis ali de algumas árvores
são os parques. Você disse que primeiro foi o Parque dos Paturis, que tem a marca direta do FUAD, depois nós temos o Parque do Planalto e o Parque da Aldeia. Como que foi colocar em prática todos esses projetos? Então, é uma luta incessante, porque se você fazer um parque, você tem às vezes que retirar pessoas que estão lá dentro, impedir que outras pessoas invadam a área também, porque todo mundo que sabe que a área pública tem uma tendência de invasão. Nós temos uma tendência muito grande da invasão por moradias aqui em Carapicuíba. O fluxo de pessoas são muito grandes aqui. Então, por exemplo, o Parque dos Paturis, Parque do Planalto, Parque da Aldeia, é uma luta insana aí durante anos de você estar fazendo os parques e não deixar invadir, né? Porque é difícil você conciliar a proposta de fazer um parque e não deixar invadir, porque é uma tendência de invasão. E nós tivemos essa missão histórica de fazer o parque nessa época, porque tudo tem uma data histórica para fazer. Você não pode perder esse legado histórico de fazer, porque senão você perde o momento, né, de executar. E esses parques eu acho que nós tivemos no limiar do momento para fazer e viabilizar. Se passasse, hoje seria outra vila municipal, seria assim, locais que hoje estaria uma densidade populacional muito grande e inviabilizaria bairros e bairros de Carapicuíba. Então eu acho que foi uma decisão histórica do prefeito Fuad em fazer esses parques, brigar por esses parques, e a gente se sente muito feliz de participar disso. Não é uma crítica, mas é um fato. Mas, por exemplo, o Paturis é uma ocupação da prefeitura. Okay. Porque era um terreno da Coab, pertencente à Coab, mas parece que foi na gestão do Sérgio Ribeiro, através do hoje ministro da Fazenda Haddad, que passou a titulação dessas áreas para a prefeitura. Okay. Então, mas foi uma iniciativa do FUAD interessante. Eu acho que na época o Maluf deu uma autorização no fio do bigode. É a cara dos dois, né? Foi dois turcos. Dois primos. E viabilizou esse grande parque, que é um marco hoje, não é? É um marco hoje para a nossa cidade e para a nossa região. Sim. Porque o clima não tem fronteira. Sim, né? Sim. Então, eu acho que é um marco para a nossa região, muito importante esse Parque dos Paturis. E como o Parque da Aldeia, Parque do Planalto, do Jandaia lá também, que nós fizemos. Sim, uma área que também deixou um bico. E o Fuad e o Gabriel Chucre aqui também, né? Outro parque também. Também faz parte. Então, esses parques. Então todos os parques da cidade têm a marca de vocês. Tem, graças a Deus. Realmente é uma reflexão importante. Aí o papel do nosso carapicuibano, para a gente resgatar um pouco, dar a César o que é de César. Divergência política a gente tem com todo mundo, né? E sempre vai ter, mas tem que reconhecer que de fato não são coisas simplórias que foram garantidas aí para nós, né? Mas eu particularmente, eu queria só fazer algumas observações, porque, por exemplo, o Parque do Planalto, a gente tinha uma área de várzea ali que foi mais ou menos, né, completamente tamponada. Aquilo foi um ganho, é um ganho importante para nós, mas aquelas galerias que passa aquela tubulação, tecnicamente falando, elas são limpas? Porque às vezes eu fico pensando, e se um dia ali para meia dúzia de sofá ali por baixo, como é que faz para garantir aquilo funcionando? Tem... eu acho que deveria ter alguns postos de visitas bem visíveis lá, né? Não tem, né? Porque hoje, eu mesmo, né, na minha opinião, todos os rios não poderiam ser tamponados. Eu, como geógrafo, só penso nisso. Porque se você encobre uma coisa que você não está vendo, você, se tiver algum problema lá, você
você não está vendo o problema. Se está com um problema de saneamento, Sim. se tem uma poluição de alguém ou de alguma empresa, você não vê essas coisas acontecerem. Ou uma obstrução também, né? Mas então, como já está tamponado, você devia de quando em quando abrir uma visita, como chama posto de visita, para que a gente possa ter acesso, né, visual nesses pontos. Eu acho que deveria fazer. Agora me conta, assim, também, a gente também só diz não, eu me lembro que quando terminou o último governo do Fuad, teve uma perda de emendas para cercar o Parque da Aldeia, né? Tinha uma emenda, não sei se de deputado, de bancada, de Senado, e a gente não conseguiu, porque tem essa ideia também, né? A gente considera parque qualquer coisa que vai lá e dá o nome de parque, mas segundo legislação, parque, concretamente parque, tem que estar cercado. É isso mesmo? Como Não, é que... eu desconheço essa lei, né, essa norma, né? Essa norma. Eu desconheço. Mas e essa verba chegou a ser discutida, chegou a ser Não mapeada? tenho conhecimento disso. Porque o Parque da Aldeia é um equipamento que deu qualidade de vida, melhorou a região, mas pelo fato de não ter cercamento, hoje tem uns problemas ali de segurança, já houve bastante, né, todo mundo, a fatídica morte da Jandira, recentemente teve um negócio lá do motoclube lá, de ter também um outro assassinato, e eu não sei qual foi o dos entrevistados que eu falei aqui, mas eu me lembro de, na última campanha de 2020, a deputada Bruna Furlan falou que conseguiu uma verba para a cidade de 17 milhões, se não me falha a memória, para cercar, porque eu acho que porque agora a gente já tem todos os parques cercados. Nós temos o do Paturi, nós temos o do Planalto, nós temos o da Lagoa. O único que precisa passar por essa intervenção... Eu acho que é importante cercar, sim. Porque estando cercado, você pode ter equipamentos públicos, como banheiros, né, e outros... O acesso também. Outros equipamentos sociais mais bem elaborados, mais bem cuidados, né, para que não sejam depredados. Então eu acho que o cercamento é importante por isso. É importante, né? Importante para a gente manter também em condições de uso melhor. Porque de madrugada você não tem condições de manter segurança 24 horas ali. E é muito complicado. Com cercamento você consegue tomar conta melhor. Controle. Então eu acho que o cercamento é importante. Agora, veja só. E de outras coisas importantes, você tinha falado que ainda no governo do Milton Chagas, você também conseguiu, na área do esporte, iniciar o ginásio Ayrton Senna. Conta um pouco para nós como é que foi esse processo, essa conquista também significativa. Na época do Milton nós terminamos o ginásio Ayrton Senna, que é um ginásio muito bonito, né? A arquitetura dele é bonita, né? A arquitetura do ginásio. Tanto é que a Hortência, quando tinha o projeto Cestinha aí, ela comentava que o ginásio Ayrton Senna é um dos ginásios mais bonitos que ela conhecia. E ela pode falar com propriedade, né? Viajou o planeta inteiro. É verdade, viajou muito. E foi você o desenhista lá do projeto? Não, não fui eu, não. Tem um projeto, né? Uma curiosidade, por exemplo, lá tem as colunas que seguram a cobertura. Certo. Aí não tinha no Brasil ainda uma cobertura espacial que cobrisse esse vão livre total do Ayrton Senna. Então fizeram essas duas viradas aqui. Quem calculou ali foi o finado engenheiro Ayrton Paletó. Foi o Paletó. Ele que desenhou aquela virada, fez todo o cálculo estrutural daquilo ali para a gente poder colocar a cobertura. Então tudo foi feito com foi contratada uma empresa que a princípio fez a fundação foi essa empresa, depois ela abandonou a obra por falta de recursos, o município não tinha recursos para terminar. Aí foi denunciado o contrato e nós assumimos, o Milton Chagas assumiu a
a execução da obra, e nós participamos disso com um funcionário da Secretaria de Obras, e terminamos a obra, graças a Deus. Ficou bonito, ginásio bem tocado, com a pessoal da marcenaria, dos encanadores, E toda a tudo, prefeitura. tudo feito com os funcionários servidores da prefeitura. Servidores da prefeitura, todos. Bom, pessoal, vamos parando aqui a nossa primeira parte da entrevista do nosso querido vice-prefeito Paulo Selegato. Logo mais voltaremos com o nosso Carapicuibano. Sem tempo para cuidar das redes sociais do seu negócio? Conheça a Digital Marketing, uma agência especializada em gerenciamento de redes sociais para empresas. Digital Marketing, cuidando da sua imagem digital. Somos distribuidores de peças elétricas e injeção eletrônica em Carapicuíba. Trabalhamos com as melhores marcas. ADM Autopeças, sendo referência para você. Estamos de volta aqui com o nosso Carapicuibano, entrevistando nosso camarada Paulo Selegato. Paulo, me conte uma coisa, para finalizar essa ruma de obras que vocês conseguiram traçar aqui na cidade, deixando a verdadeira marca. Como que foi aí o processo de construção do calçadão, né? Porque também passou pelas suas mãos aí tocar essa importante obra que mudou toda a centralidade de Carapicuíba. É verdade, Alexandre. O calçadão, ele tem uma importância muito grande aí para a cidade de Carapicuíba. Primeiro, viabilizou o comércio da cidade, né? Deu uma nova cara para a cidade. Mas um detalhe muito importante do calçadão é que ele foi executado com um convênio da Prefeitura com a SAP, Secretaria de Assuntos Penitenciários, e nós tivemos 72 ou 73 egressos da Justiça que executaram todo o processo do calçadão. A Prefeitura contratou, aliás não foi nem a Prefeitura, foi uma ONG, uma ONG, que liderou esse projeto, contratou um mestre de obra, e esse mestre de obra liderou o trabalho desses egressos da Justiça, e nós não tivemos nenhum problema com esses egressos durante a execução da obra, né? E a gente fica muito feliz disso, porque é um projeto exitoso. E pioneiro. Pioneiro, né, em termos de Brasil, em termos de São Paulo, e que pouca gente sabe disso. Sim. O calçadão de Carapicuíba é um exemplo de reinserção na sociedade de egressos da Justiça. E hoje o calçadão de Carapicuíba, pessoal, me parece que depois da 25 de março e da Antônia Agu, nós estamos em 5º ou 6º lugar em volume, né, de comércio, em população, então virou uma marca, e com esse registro, não é uma pena, porque eu nunca mais ouvi falar de um projeto que envolva os egressos, né, numa dinâmica tão importante. E você está aí dando testemunho de que todos os que estiveram trabalhando não deram trabalho nenhum problema durante a execução da obra, nenhum. Todos trabalharam direito. É muito preconceito contra essa população, né? Então eu acho que mais projetos desses teriam que ser implantados, né, para que a gente possa absorver essa mão de obra. Perfeito. Por último, para a gente não perder essa linha, essa conduta, fale como que foi o processo do Parque Industrial, que é uma outra, né, grande intervenção do governo, da secretaria, junto aqui da cidade de Carapicuíba. Ok. Olha, o Parque Industrial é aquele negócio, o momento histórico foi usado na época. Ali é ZUP1, é um zoneamento industrial que pode colocar indústria, às vezes até indústria química, algumas indústrias metalúrgicas. E a gente estava vendo que a tendência do proprietário e mais de investidores era fazer um novo bairro residencial. A gente usar uma área que tem uma finalidade já industrial, já definida pelo Estado, para fazer residência seria um crime. Então o FUAD, na época, desapropriou a área, porque não tinha outro jeito, porque você não pode obrigar alguém a fazer alguma coisa numa propriedade que é dele. Privada. Então ele teve que lançar a mão da desapropriação para fins, né, de desenvolvimento social da cidade e implantar o Parque Industrial. E com isso viabilizou essas indústrias que nos ajudaram bastante, né? E fizemos
O viário também, refizemos o viário para que possa as indústrias se implantar e ter condições de sair produtos, né, de chegar matéria-prima também, que era uma subida muito íngreme, Sim. nós tivemos que abaixar. Então foi feita toda uma obra de infraestrutura para viabilizar a área industrial. E foi um trabalho muito forte do FUAD. Sim, sim. Paulo, a gente não te trouxe aqui só para falar de obras, não. Você não é só técnico, antes de tudo tu é político, né? Mandato, você teve logo 2. Me conte aí, você chegou a comentar comigo a respeito da primeira sucessão do FUAD, em que teve uma convenção do teu partido na época, que era o PSDB, e que te escolheu como candidato a prefeito, mas aí você terminou não se colocando como candidato a prefeito. Conte isso aí um pouco para nós entendermos como que se deu esse primeiro governo FUAD com bastante aprovação popular, mas que não conseguiu fazer o sucessor. É verdade. É comum acontecer isso, né? A gente não conseguir fazer o sucessor, né? Na época não tinha reeleição ainda. O primeiro mandato do FUAD, a reeleição veio após ela. Sim. Senão ele seria candidato à reeleição. Aí nós tínhamos que escolher um candidato. Eu era um pretenso candidato a prefeito, e o Cunha Lima também se lançou candidato a prefeito. Nós tínhamos eleito ele deputado federal, ele já tinha um mandato de deputado federal. Já estava deputado? Já estava deputado. E isso também atrapalhou um pouco, porque uma candidatura de deputado, deputado é um legado para o município, para o eleitor. Não é só do deputado, não é só do grupo político. Ele foi o primeiro legado do federal, eleitor. né? Foi o primeiro deputado federal da cidade. Isso, a vinda dele para prefeito, depois de ser eleito deputado federal, eu acho que não pegou bem na época. Largar o mandato. Não foi bem compreendido, né? E fez com que... E também teve a questão da empresa de ônibus também, que polarizou bastante. E isso atrapalhou bastante a nossa eleição do sucessor do FUAD na época. Perdemos a eleição. Eu tinha até ganho a convenção com um voto, mas depois um dos convencionais mudou o voto e eu perdi por um voto. Mas de qualquer forma, já coisa do passado, né? Isso aí nós já absorvemos. Isso aí. Deus sabe. E bem passado, Deus, quase 3 sabe décadas. o que faz com a nossa vida, e a gente entende isso. Mas depois nós recuperamos, né, o mandato com o FUAD e eu como vice-prefeito, depois de 4 anos. E estamos aí com 2 mandatos de vice-prefeito e 3 de secretário de obras do FUAD. Você vê só, nós somos a cidade do um voto, né? Porque também sentou aí nesse mesmo lugar que você, o Wilson Marcelino. Ele foi vereador eleito nessa mesma eleição por um voto. Por um voto. E você deixou de ser candidato a prefeito por um voto. Por um voto dos convencionais do partido, né? Mas isso acontece. Isso faz parte do jogo, né? Agora, você se filia no PSB, Partido Socialista Brasileiro, que hoje tem o Geraldo Alckmin como vice do Lula, e foi através dele que você é eleito 2 vezes vice-prefeito de Carapicuíba. É o partido que você teve atuação mais longa? Como é que foi essa experiência? Então, depois desse advento aí de perder a convenção por um voto, eu saí do partido. Eu fui para o PSB, eu já tinha aí amigos de Osasco, né, o Mário Guide e outros companheiros aí também, de amizade de muitos anos também, nos convidou e eu fui para lá. Eu tive uma passagem muito importante no PSB para mim, como político. Eu era um técnico, essencialmente técnico, e eu não tinha uma vida partidária muito orgânica. Orgânica. E o PSB é um partido bastante atuante nessa questão de formação política, de dogmas do partido. Isso para mim foi muito, muito importante, minha passagem pelo PSB. Ajudou na formação. Muito. Fizemos aí um quadro de vereadores, né? João da Madeireira, o Bezerra, o Zé Amiguinho, a Nenê Crepaldi, né? Então, vários vereadores, a Gilmara, passagem dela para Gilmara. Gilmara é verdade. Eu trouxe pelo PSB, ela era funcionária da Prefeitura de Osasco, nós filiamos no partido, tivemos um trabalho bastante importante juntos.
O Vanderlei. O Vanderlei da Aldeia, o Afonso, o finado Afonso, teve Sim. uma passagem muito forte. Você Sim, teve com ele convivi com ele. E o Afonso nos ajudou bastante também no partido, que ele tinha uma vivência Uma política, vivência prática muito. né, política. Então nós tivemos um quadro bastante importante. Isso me viabilizou também como candidato a vice-prefeito. Porque ninguém é do nada, né, vira vice-prefeito de uma hora para outra. Você tem que ter um respaldo político também do partido e das pessoas do teu partido, né? Isso me ajudou bastante. Agora me conta, depois você de fato conseguiu colocar em prática na sucessão do Fuad, no seu terceiro mandato, você vem a disputar pelo próprio PSB a prefeitura. Como é que foi essa experiência aí? Foi bastante difícil, porque eu vim sem o apoio do Fuad, né? Você trabalha todo um processo junto, depois você vir sem o apoio dele é muito difícil. Então, para mim foi complicado. Você manter uma candidatura sem os recursos adequados para que viabilizasse isso. Mas, no momento, foi complicado, mas passou. Em que lugar você ficou naquela disputa? Foi 2008? Foi 2008, quando termina o mandato, termina em 2008, foi o último ano de mandato dele, a eleição, o Sérgio ganha, o Marcos Neves fica em segundo lugar. Eu fiquei em terceiro lugar. Terceiro lugar. Você lembra quantos por cento dos votos? Não me lembro mais. Foi muito polarizado o Sérgio e o Marcos. Porque no final polarizou. No início eu mantive mais ou menos equitativo as condições. Como carapicuibano, você acha que é tradição aqui da nossa cidade o prefeito nunca se movimentar na sucessão que não seja a dele? Porque a gente vê que... Mas não é só aqui, né? Você vê em outras cidades também acontecer isso. Não, tem várias cidades, mas aqui parece que é uma constante, né? Porque se você pegar, por exemplo, o Milton Chagas apoiou, mas não conseguiu fazer o Luiz sucessor. Depois, o próprio Fuad não apoiou, como deveria também, não sei, mas não fez a transferência dos votos, porque ele teria condições, e aí veio o Poeirinha, né? O Sérgio também não conseguiu fazer isso. O Marcos Neves, pelo menos até aqui, não mostrou quem será o candidato. Faltando 1 ano e meio para uma eleição, pelo jeito ele trilha o caminho de não ter sucessor. O que será isso? Assim, né? Parece que a nossa política não tem uma vivência democrática com laços de confiança. Será isso? Olha, eu não sei muito bem o motivo não, mas eu acho que é uma comodidade do prefeito atual. Né? Um jeito dele não criar uma cisão de imediato agora, postergar isso para mais próximo da eleição. Mas eu acho que é por aí. Você acha que ainda está em tempo? Eu acho que está em tempo ainda, né? Às vezes, em Osasco, por exemplo, está mais ou menos definido. Bem definido. Não está declarado verbalmente, mas eles têm uma sintonia naquilo ali. Em Barueri, o Furlan está andando 24 horas por dia com... Como é que é o nome do vice lá? O Pitéria. O Pitéria, debaixo do braço. E olha, o homem foi 6 vezes prefeito. E mesmo assim não vacila, porque algum processo de convencimento tem que ter. E política não é assim. Mas política, por exemplo, em Osasco, eu não vou citar nome, mas até 1 ano e pouco atrás era um, agora já é um outro. Quem? Você não tem um nome? Eu era no Ribamar, eu achava, até um pouco tempo. Você achava que era o Ribamar. Agora é o Gerson. Gerson. Né? Eu estou achando, mas pode mudar. Estou achando não, o cara já foi eleito deputado, né? Mas o Ribamar foi bem votado foi também. Foi bem votado, foi. Né? E pode vir um terceiro. Sim. Né? Em política tudo é possível. Tudo é possível. Né? Tem que combinar com o povo, né? Tem que combinar com o Combinando com o povo, o resto vai que vai. Senão... Mas eu acho que está dentro da normalidade política. Mas voltando a essa pequena polêmica, porque aqui não é só um jogo de amizade nem nada, mas
Na época que tu disputou, teve o Marcos Neves também, que era da base de sustentação do FUAD. Tinha o doutor, que agora é vereador. Como é que é o nome do doutor? O único médico que tem lá na Câmara agora? Eu esqueci, mas tem... Não era. João Naves. João Naves. Então, tinha pelo menos 3 candidaturas, né? Se facilitasse a vida, você poderia também entrar na disputa de verdade. Mas não foi possível. Bom, Paulo, eu quero entender que você continua ainda na condição de técnico. Você acabou de me falar que está vindo de Barueri não, Cotia. De Cotia, tocando obras por lá, pela tua empresa e tal. E para a gente encerrar aqui o nosso programa, você poderia dizer como é que você está vendo o cenário político geral, como é que você está vendo Carapicuíba, o que você está pensando para o futuro? Já pendurou a chuteira, como diria o Jânio Quadros, ou ainda está na ativa, acreditando, pensando? Porque quem é do jogo nunca para, né? Nunca para. Quem jogou bola vai morrer dizendo que dá para dar um salto mortal e marcar um gol de bicicleta na cabeça, né? Em política a mesma coisa. A gente acha ainda que pode dar uma bicicleta na política. Então eu estou aí esperançoso ainda de uma participação mais efetiva aqui no na processo cidade. Político. Que bom. Vamos ver na próxima eleição a gente compor aí com algum candidato aí para que a gente possa participar do processo eleitoral e futuramente no processo administrativo da cidade. A gente tem bastante experiência, né? E isso também ajuda muito. Você nunca disputou para vereador? Não, nunca disputei. Nem tem ideia, nem pensa? Não tenho. Eu sou mais executivo, né? A gente tem uma tendência ao executivo. Né? Não que não seja tão importante, também é importante a vereança, né? Sim, é essencial. Mas eu não tenho essa pretensão. Né? Vou ajudar, na medida do possível, o processo. E o cenário nacional aí? O que você está achando do Brasil, novo governo? O que você achou do governo Bolsonaro? Acha que é possível Carapicuíba, com parceria agora com o governo Lula, ter mais perspectivas? O que você está achando de tudo isso? Olha, Carapicuíba é uma cidade que está inclusa aí num processo da Grande São Paulo muito, assim, bastante privilegiado em termos de localização e de responsabilidade dentro desse setor oeste da Grande São Paulo. Nós estamos aí a 10 minutos de São Paulo, né, da região oeste, aí, da Avenida Paulista. Então nós temos aí uma tendência de crescimento muito grande. Né? Lugares que não vai poder crescer mais, vai vir crescer em Carapicuíba. Investidores, então, por si só, Carapicuíba é uma realidade de crescimento bastante importante. E eu vejo uma dificuldade, não é do Brasil, do mundo. Nós temos um processo de guerra no Brasil, no mundo, que está interferindo em todos os países. E vai interferir muito nos próximos meses aí. A tendência é uma dificuldade muito grande. Então tem hora que você tem que dar uma esperada do que vai acontecer. Mas eu acredito que o Carapicuíba possa ir com os deputados, né, que levam votos daqui, de 2 em 2, de 4 em 4 anos, vem aqui levar nosso voto. Possa trazer emendas e recursos para que a gente possa investir na cidade e melhorar a qualidade de vida da nossa população. Paulo, para finalizar o nosso programa, eu quero abrir o microfone aí para suas palavras finais, para a gente registrar. Alexandre, eu falei muito né? É o que eu fiz, isso. Mas a gente não pode esquecer os companheiros que trabalham conosco. Alguns já partiram, já para outra dimensão, né? Companheiros que estiveram conosco em muitos anos, né? E outros companheiros que estão na luta ainda aí, outros aposentados. Eu queria agradecer a esse pessoal que se tornou possível tudo isso que eu falei aí, pavimentação, dos parques e tudo, e que às vezes são esquecidos. Eu queria, né, parabenizá-los e agradecer ao apoio de todos esses companheiros que comigo trabalharam todos esses anos aí, tá bom?
Agradecer você também pela oportunidade, a gente está conversando aí com o carapicuibano. Eu que quero te agradecer pela Obrigado. tua disponibilidade e prestigiar esse nosso programa, tá Obrigado, bom? obrigado. Obrigado por você. Obrigado. Um carapicuibano, de Opa, verdade. Verdade. Acho que é isso, né? Acho que vai ficar bom, hein?